Polícia Federal aceitou uma proposta de delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O acordo ainda precisa passar pelo aval do Ministério Público Federal e também do Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid é citado em investigações sobre o caso das joias, os atos de vandalismo de 8 de janeiro na esplanada dos ministérios e também sobre aquela história das falsificações das carteiras de vacina. Esta última é a razão pela qual ele ainda está preso, e desde o mês de maio. O tenente-coronel Mauro Cid, ele é cobiçado também para um inquérito, para um acordo de delação premiada no caso da CPMI do 8 de janeiro. O que estamos dizendo aqui é do caso das joias, certo? O assessor do presidente Jair Bolsonaro, ex-chefe da Secretaria de Comunicação, o Fábio Van Garten, disse que não há o que delatar. No entanto, a proposta de delação foi feita pela equipe de advogados do Mauro Cid à Polícia Federal. Então, se quem ofereceu para falar foi o próprio Mauro Cid, depois de 22 horas de depoimento, agora talvez a gente chegue a conclusões sobre tudo o que está acontecendo. Eu já começo com você, Fernando Tupan. Ô, Paulo Caetano, mostra como o Mauro Cid está sendo torturado psicologicamente. Você vê, o Lula ficou 2 horas depondo pro Moro. O Cid, 22 horas. Que é isso? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É impossível, Paulo Caetano. É impossível. Esse pessoal aí que aplicou, que quer inventar um golpe, que aplicou um golpe na Lava Jato, olha, estão todos errados. E o Brasil, você pode esperar, vai ter um despertar, Paulo Caetano, infelizmente. Se não começar a governar e começar justamente a apaziguar as relações entre a direita e a esquerda. Tem que acalmar, não tem que incendiar. E a vermelhinha de ontem no carro presidencial ali mostrou que o L pode ser não do marido dela, mas pode ser L de outra coisa, não é, Paulo Caetano? Luiz Neto, sua vez. Paulo, é algo que chama atenção, a gente tem que aguardar aí o que o Mauro Cid tem para falar. O fato é que não se faz delação premiada se não tiver fatos consistentes e algumas coisas provadas durante o depoimento, né? Então a gente tem que esperar para ouvi-lo e de fato, assim, a justiça ela só entra nessa conformidade, assim como foi feito com os doleiros da Operação Lava Jato, que apontaram que o atual presidente da República sabia de esquemas, sabia de dinheiro, sabia de N situações, e essas provas foram anuladas pelo STF, né? Inclusive por um dos ministros na qual o Lula colocou, né, o advogado do seu partido, Dias Toffoli, e a partir daí se encadeou essa operação na época, né? Então, essas situações elas só acontecem quando há algo consistente no depoimento. Então, a gente tem que aguardar para saber o que ele tem para falar. Pamela? Então, Paulo, sobre essa questão do Mauro Cid, nós estávamos aqui comentando, né, que eles já foram e voltaram nesse sentido de fazer a delação. A delação, antes de mais nada, a pessoa visa fazer para se beneficiar, né, ter aí por exemplo, uma amenização ali na pena, né? Eu não sou da área criminal, mas a gente sabe disso. Só que é bem o que o Luiz Neto falou, para que isso seja válido, é preciso também comprovar o que for dito, né? Então, espero que a defesa do Mauro Cid aí tenha cautela nessa parte, porque tudo que for dito ali vai ter que ser comprovado. Agora, o que me chama a atenção nesse caso do Mauro Cid é que ele está preso, né, seja por essa questão da vacina, seja por essa suspeita com relação às joias, mas ele está preso já faz tempo e antes de uma denúncia efetiva, né, do MP. Desde o mês de maio. Então, assim, é totalmente fora da legislação, né? Deveria ter a denúncia. Primeiro, como a gente está vendo nesse caso do médico aqui em Maringá, por exemplo, agora o Ministério Público fez a denúncia, o juiz está recebendo e tudo mais. Então, aí o processo começa a correr. Não, ele está ali preso já faz 3 meses
Então, o Tupã foi muito assertivo quando falou nessa questão da pressão psicológica, né? Como, em certos casos, a gente está vendo que a justiça no Brasil, as investigações, elas estão saindo da legislação para tratar pessoas diferentes, de formas diferentes. E isso é tribunal de exceção, no meu entendimento. Penso que as cortes internacionais deveriam ser acionadas nesses casos. Ô Rigon, o Mauro Cid, ele trocou de advogado no meio do caminho. Ele tinha alguns advogados, estava numa linha de raciocínio, aí ele trocou de advogado. Não, estou falando na última troca, tá? Esse advogado que assumiu agora, ele já deu várias versões da linha de defesa. Primeiro ele falava uma coisa, depois ele mudou a versão, falou que faria outra coisa, depois chegou a dizer que teria uma bomba, que o Mauro Cid ia entregar tudo. Aí depois ele falou que não tinha nada para entregar. Porque o presidente, de fato, não tinha nada com isso. Ex-presidente Bolsonaro não tinha nada com isso. E agora eles oferecem uma delação. Dá para criar algum juízo de valor antes da delação? Porque, não sei, esse advogado me parece que ele vai criando caso e factoide. A palavra factoide é ruim, mas acho que ela cabe muito nesse momento. Ele é criminalista, deve saber com quem está mexendo, né? Então, talvez isso leve ele a adotar determinadas regras. É difícil você conversar com um sujeito que não tem acusação e conversar com um outro que é miliciano. Então, ele deve ter seus motivos para mudar tanto de versão. Mas dessa vez, partiu do Cid. Aliás, não só ele. A informação que foi veiculada hoje é que o Bibo pai e o Bob filho também querem. Então, seria ele e o pai dele. E aí, a história muda. Partiu deles e não do advogado. O advogado falou, quem decide é o pai. E ele sabe que não precisa de prova, porque as provas já foram obtidas. Por isso que ele quer a delação, para reduzir o número da pena, porque o sigilo bancário dele foi quebrado, o sigilo telemático, tem lá trocas. Não precisa nem falar, o que mais? Não precisa de delação para levá-lo para a cadeia por pelo menos 8 anos. Ele quer reduzir isso, né? Obviamente a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Acho que nenhum das pessoas aqui presentes conhece o que está no celular dele, então coisas que podem nos surpreender pela frente. É muita gente apostando nisso, inclusive questão de imóveis comprados nos Estados Unidos pelos patriotas, esse patriotismo de joia. E lembrando, isso de certa forma, claro, eu condenei à época e condeno agora. Acho que essa questão de pressão psicológica inventada pela Lava Jato, que fazia as pessoas fazer a delação premiada na base da pressão, você tem que falar isso está provado na Operação Spoofing, na Vaza Jato, então que se acabe com isso. Que aconteça o que está acontecendo agora, que parta da pessoa, independente de pressão, a iniciativa de reduzir a pena. Porque no caso do Cid, já existe... Então, Rigon, mas preso desde maio... Ele está preso por um crime. Não, então tudo bem, mas preso desde maio. Preso desde maio. Você acha que já não tem uma pressão para ele fazer a delação? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe delação premiada que o juiz faz, falando, eu vou falar no seu lugar? Não, quem aceita a delação é quem é acusado. Você mesmo falou, para reduzir a pena. Então, eu acho... Possível pena. Pra reduzir, não, né? Como disse, acho que é só o Luiz Neto que sabe o que está lá no celular dele. Isso não foi revelado. Como eu acabei de dizer, lá a conversa em Brasília é que tem todos os dados ali. E são provas físicas. O envolvimento do pai, do filho. Alguém discutir questão de prova nesse momento, tanto que o rapaz está preso. Né? Mas, então, é isso que a gente estava falando. Ele está preso sem a denúncia, por exemplo. Mas a Lava Jato fez escola e graças a Deus. Mas a Lava Jato usava esse expediente. Isso que eu tô falando. Tá errado isso. Da delação, mas não nessa ordem. Exatamente. Não nessa ordem. A pessoa está sendo, por exemplo, ele está sendo investigado. Poxa, eu sei que eu estou sendo investigado, que eu mais tarde posso me complicar. Então eles vão... Por exemplo, o Joesley, quando fez delação, ele não estava preso. Entende? Só para dar um exemplo. O Cid está preso há 3 meses e o MP não fez ainda denúncia. Porque o Cid ficou quieto e não contou as coisas. Agora ele se arrependeu. Mas não existe. Segura aí. Você não prende ninguém dessa forma. Ele fez igual o machão do Bolsonaro. Chegou na frente do juiz e não falou nada. Ficou quieto. Mas não é essa a É questão. direito Rigon. constitucional. É isso. Vai lá. Ficar quieto. Lula, tá era certo. Lula cagão, né? Mas não é. Vai. Mas várias pessoas Não, ficam. me ajuda. Não, Daniel Matos.
Paulo Caetano, e ontem também, depois que foi pedido a delação, a defesa do Mauro Cid pediu a liberdade provisória dele também, que está na mão do Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes... Você acha que ele vai dar? Dá uma troca? Não, deixa o Daniel responder. O Alexandre de Moraes, na sua ideia, o Alexandre Na de minha Moraes ideia, não vai aceitar. Ah, bom. Não vai aceitar, mas ele foi, né, não sei se estratégia da defesa, os advogados dele ali, como o Rigon disse, são especialistas, né? Então ele pediu também essa liberdade provisória e tudo cai na mão do Alexandre de Moraes novamente. Ele que vai definir se tem a delação premiada, ele que vai definir a liberdade provisória, mas tem que aparecer provas novas, né? Vamos dizer, será que ele tem algum pendrive, celular, mensagem? O que ele vai falar nessa delação? E quem vai também definir os benefícios dessa delação é o Alexandre de Moraes. Então fica complicado. Ele quer beneficiar lá o pai dele, ele quer diminuir a pena no caso da condenação. Qual que é o plano dessa delação premiada, né? Enquanto ele está sendo torturado lá, como o Tupã falou, se isso realmente estiver acontecendo, é gravíssimo, né? Mas a gente espera que as coisas se resolvam, mas ele não vai ter liberdade provisória e essa delação com certeza vai sair até para que eles consigam o objetivo deles, que é atingir o ex-presidente Bolsonaro. Tweet, Pamela? Não, só aproveitando que a gente está falando do Alexandre de Moraes e dos métodos, né, judiciários, o novo direito criativo, eu achei muito interessante, porque a gente comentou aqui que as imagens da Itália finalmente chegaram, né? Depois de meses, né? Vários dias, completou quase 2 meses, né? Enfim, chegou as imagens, mas veja, a defesa está pedindo acesso ao vídeo, porque afinal de contas é um vídeo que não era de uma parte ou outra, vem de fora, então ambas as partes têm que ter acesso de forma igual para produzir a defesa, e parece que eles não estão tendo acesso ao vídeo. Então é assim, eu não sei nem como explicar, gente. Tem coisa que, assim, o que eu aprendi lá atrás na faculdade e até no meu trabalho, eu vejo que quando sobe para Brasília parece que é outro direito. Outro patamar. Como você vai fazer a defesa sem assistir o vídeo da íntegra? Neto, tweet. Então umas coisas só pra dizer o interessantíssimas. seguinte, né? A gente tem um novo poder no Brasil que alguns chancelam, que é o poder moderador, né? Na qual decidem o que a gente pode ou não, o que acontece ou não no direito. Isso é verdade. Isso que a Pamela tá dizendo é muito semelhante às pessoas que foram... Essa PEC eu não comprei. As pessoas que foram presas nos atos do dia 8. Né? Então, infelizmente, isso acontece e é de forma arbitrária. O direito brasileiro permite ampla defesa. Eu vejo aqui o colega no senso comum, mas com o Lula não foi assim, com o fulano não foi assim. Independente se é assim, o direito ele funciona dessa forma. Independente se um fulano foi beneficiado ou não. A questão do Mauro Cid, pessoal, vamos ver o que ele vai falar. Não é o que ele tem para falar. Para a delação premiada ser homologada, para permitirem fazer uma delação premiada, ele já tem que ter falado alguma coisa consistente para o Ministério Público. O Alexandre de Moraes, para ele permitir que essa delação aconteça, no depoimento dele das 22 horas, ele já tem que ter falado alguma coisa consistente. E a partir daí, que se vêm as informações. Agora, o que me estranha é o seguinte, uma pessoa tão inteligente, que tinha contatos internacionais, que foi ajudante de ordem do presidente da República, ter tantas provas assim num telefone, eu acho que é um pouco de falácia e também de imaginação de alguns que querem prejudicar o próprio presidente da República. Ninguém é bobo, ninguém é idiota ao ponto de produzir provas contra si. Mas o fato é que pode sim ter informações que interessem aí aqueles que não compactuam com as ideias do presidente Bolsonaro e querem aí prejudicá-lo de alguma forma, atingi-lo, né? A gente vê aí como vai seguindo a situação. O Dias Toffoli falando que a prisão do Lula foi um erro. Talvez poderemos estar aí querendo caminhar para outro erro na história recente do nosso país.